tristeza. Amém? Amém. Deus, ele prometeu para sua esposa, para sua noiva, que ele iria tirar a eles do cativeiro babilônico. Aleluia, Deus. Deus, ele tem uma promessa para mim e para a sua vida essa noite. Deus, ele tem uma promessa para mim e para a sua história essa noite. A profecia, Jeremias escreve no capítulo 31, que é uma profecia de restauração, que vai transformar a sua tristeza em alegria, o seu planto em alegria, a sua dor em alegria. Ei, eu estou pregando para pessoas aqui essa noite que ainda não conhecem o que Deus tem para fazer na sua vida. Deus, ele quer tirar essa tristeza que está no seu coração. Deus, ele quer tirar essa angústia que está no seu coração e quer transformar em alegria. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o seu Deus da sua geração, a geração de Israel, e eles serão o meu povo. Eles serão o meu povo. Deus está falando para o povo dele essa noite. Eu vou tirar a tristeza do seu coração. Eu vou tirar a angústia do seu coração. Eu vou tirar o planto e vou transformar o planto em alegria. Deus está falando para mim essa noite. Eu quero transformar esse planto. Eu quero transformar esse choro. Eu quero transformar em alegria a sua tristeza. Eu quero dizer para todos que somos escolhidos que a tristeza ela tem que saltar de alegria, porque Cristo está em nós. Amém. Glória a Deus. Deus habita em nós. Amém. Deus está dentro de nós. Glória a Deus. E o que você mais vê é o cristão falando assim: eu estou triste, eu estou borocochôzinho. Não é? É assim, não é? Verdade. Mas você não sabe o poder que tem na sua mão. Porque você é escolhido de Deus. Amém. Você é a noiva de Cristo. Glória a Deus. Você é a noiva. Deus, ele quer tirar esse plano. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o povo dos que se escaparam da espada achou graça no deserto. Deus achou graça daqueles que estavam passando pela prova no deserto. Aleluia, Deus. Eu não sei o que você tenha passado no seu dia a dia, no seu cotidiano, mas eu sei que Deus, ele quer transformar o seu pranto, a sua lágrima, o seu choro, a sua dor em alegria. Amém. Eu quero trazer essa mensagem bem light para você entender essa mensagem. Que Deus, ele tem uma esposa. Aleluia. Deus, ele tem. Isaías 54, versículo 5. Pois o teu marido é o teu Criador, o Criador dos céus e da terra. Este é o seu Deus. Eu quero trazer isso para a igreja. Está na hora, igreja, de nós tomarmos posição e falar: Satanás, na minha vida você não toca mais, na minha família você não toca mais, no meu casamento você não toca mais, na minha história de vida você não toca mais, porque eu sou noiva de Cristo e eu vou viver o melhor de Deus nessa terra. Eu vou viver o melhor que Deus tem para mim. O problema de um cristão hoje em dia é porque, ai pastor, eu não estou aguentando mais servir a Jesus. Eu não estou aguentando, não estou conseguindo. Eu não consigo mais. E Deus está falando assim: eu amo aqueles que me escolheram. Eu quero abraçar. Eu quero falar: esse aí é meu filho que eu me comprazo. Deus está falando para alguém aqui essa noite que Ele quer transformar esse pranto do seu coração em alegria, essa dor do seu coração em alegria, essa tristeza que está te consumindo em alegria. Mas você só consegue alcançar buscando a Deus. Você só consegue alcançar alegria buscando a Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. A alegria dele é a nossa força. Amém.
A alegria do Senhor é o nosso caminhar dia a dia. A alegria do Senhor é nós tomarmos posição verdadeiramente de homens e mulheres de Deus. A alegria do Senhor é que nós vivemos a presença de Deus em nós. Amém, igreja? Amém. Porque se Deus está em nós, por que nós estamos temendo as coisas? Aos homens? A demônios? Deus, Ele quer levantar uma geração essa noite que tenha fé, uma geração que crê que Ele é Deus verdadeiramente, uma geração que busca Ele em espírito e verdade, uma geração que não importa o que está acontecendo, que o foco tem que ser Cristo, o foco tem que ser Deus, o foco tem que vir buscar a Jesus. Deus, Ele quer levantar essa geração, que não importa se está frio, se está calor, se está chovendo, o importante é buscar a Deus. Deus, Ele está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que vão adorar em espírito e em verdade. Deus está à procura desses. Deus está à procura daqueles que estão querendo receber do fruto do Espírito. Amém, igreja? Amém. Mas a primeira luta que aparece, aí vem a tristeza, a dor, o fracasso, a derrota. Sim ou não? Sim. Nós queremos desanimar, desistir, parar. Sim ou não? Sim. Mas eu tenho uma palavra para te dar essa noite. O seu marido é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Isso é fato. Deus, Ele não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com Ele, não. Amém, igreja? Amém. Deus escolheu uma geração, uma nação, um povo eleito, um povo escolhido. E nós entramos de gaiato. Nós entramos porque nós reconhecemos a Jesus como o único e exclusivo Salvador da nossa vida. E por isso os gentios, a palavra no livro de João fala assim: eis que vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. E quem aceitou Jesus? Um ladrão que estava na cruz, sim ou não? Sim. Senhor, hoje mesmo lembra de mim. Lembra-te de mim. E Jesus fala: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Aleluia. A prostituta aceitou Jesus, sim ou não? Sim. Aceitou? O cobrador de impostos que roubava do povo aceitou Jesus, Zaqueu, sim ou não? Sim. Os gentios, os que não eram judeus, aceitaram Jesus. Aceitaram, reconheceram Jesus, reconheceram que Ele era Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos essa geração escolhida por Deus. Antes de você levantar sua mão e escolher Jesus, Ele já tinha te escolhido primeiro. Aleluia. Antes de você levantar sua mão e aceitar Jesus, Ele já tinha te aceitado primeiro. Aleluia. Ele já tinha morrido na cruz do Calvário por você, para lavar, para te perdoar todos os pecados de iniquidade, e falar: tu és meu filho amado, de quem eu me comprado. Aleluia. Mas só que muitas vezes nós somos aqueles que somos cabeça dura demais. Nós não entendemos a promessa de Deus. Nós não entendemos as bênçãos que Deus tem para nos dar. Amém? Amém. Isso faz lembrar no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Está escrito assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e cuidares em guardar no teu coração tudo aquilo que eu vos digo hoje, virão sobre ti todas as bênçãos e te alcançarão. Glória a Deus. Aleluia. O importante não é somente ouvir a palavra, mas sim guardar no seu coração. Amém? Amém. Eu postei hoje lá: se você marcar a Bíblia, e se a Bíblia não te marca, não valeu de nada a sua leitura. Alguém viu isso aí no status? Sim. Você que marca a Bíblia, mas se a Bíblia não marcar a sua vida, não valeu de nada você ler a Bíblia.
tem que marcar, tem que ter a marca de Cristo, tem que vivenciar a promessa, tem que viver a promessa de Deus, tem que viver verdadeiramente um cristão verdadeiro. Tem que ser sim, sim, não. Porque pastor disse, é de quem? Satanás. É do maligno. Eu vou, eu faço. Eu não vou. Nós temos que aprender a ser cristãos verdadeiros que buscam a Deus em espírito e verdade. Homens e mulheres de Deus que derramam e choram na presença do Senhor. Quantas pessoas que não choram mais na presença de Deus? Quantas pessoas mais não se derramam na presença de Deus? Antigamente, na hora do louvor, as pessoas choravam, porque sentiam a presença do Espírito Santo de Deus. As pessoas se derramavam quando sentiam a presença do Espírito Santo de Deus. Hoje em dia, os cristãos de hoje, eles estão vivendo de qualquer maneira, de qualquer forma. Não respeita mais a palavra de Deus. Sim ou não? Sim. Verdade. Não respeita mais o que Deus está falando. Estou falando para você que antigamente, os cristãos de antigamente diferentes dos de hoje. Os cristãos de hoje em dia acham que tem que ser de qualquer maneira, de qualquer forma, e não é. Os cristãos antigamente chegavam meia hora antes do culto, para você ter ideia, botavam o joelho no chão e antes de começar o culto estavam orando. Hoje em dia não se vê isso mais. Hoje em dia os cristãos, eles acham que tem que chegar na hora do louvor, porque Deus habita no meio dos louvores. É Deus. E Deus está falando assim, eu tenho uma esposa. O interessante é que Deus, ele não quer uma esposa de qualquer jeito. Deus, ele não quer uma esposa de qualquer maneira. Deus, ele não quer uma esposa que anda de qualquer forma. Que busque a ele na igreja e lá fora não busca. Não adianta. Alguém está me entendendo aqui essa noite? Amém. A profecia de Jeremias, ela é uma profecia de restauração. Deus está falando para o povo assim, eu vou tirar vocês desse cativeiro babilônico. Mas por que, pastor? Porque eles decidiram a buscar a Deus de novo. Eles estavam presos. Eles estavam cativeiros. Arabuzas Aradão era o capitão da guarda, um homem cruel. Arabuzas Aradão, ele pegava o povo hebreu e massacrava eles. Eu estou falando para você que o massacre do tempo babilônico não é o massacre do tempo sírio, porque no tempo sírio é pior ainda. No tempo sírio, eles arrancavam a pele das pessoas. E a primeira prova que nós passamos, nós queremos desistir de tudo. É desse jeito, Deus. Sim ou não? Sim. A primeira luta que nós passamos, eu não vou mais na igreja. É assim ou não é? Eu não vou mais buscar a Deus. Aí sabe o que acontece? Vai para o mundo. E sabe o que acontece no mundo? Aí volta mais 7 demônios, assim diz a palavra. Os demônios voltam com 7 e se torna dentro de uma pessoa o que se chama-se de legião. Alguém entende isso? É melhor andar com Deus, estar com Deus, é melhor vivenciar as coisas de Deus, é melhor andar sobre a vontade de Deus. É melhor viver a vontade de Deus. Amém. É Deus. Porque Satanás, ele não está preocupado com aqueles que estão lá fora no mundo, não. Porque já é dele. Ele está preocupado com aqueles que estão buscando a Deus. Quanto mais pessoas Satanás tirar da igreja,
que vai rumo ao inferno. E eu vou falar, claro, o objetivo, estou sendo até filmado aqui, eu sou apologético. Essa geração de crentes de hoje é a geração que vai morar no inferno. Porque não respeita a palavra de Deus, não anda como a palavra diz, anda de qualquer maneira, veste roupa de prostituta, anda de qualquer forma. A palavra de Deus, ela reprime, ela é contra a iniquidade. E uma geração de cristãos de hoje é uma geração que vive na iniquidade. Ai, pastor, é só uma cervejinha sem álcool, tem nada a ver. É só um vinhozinho. Natal está chegando, é só um vinhozinho. Às vezes vocês falam assim, o pastor Yuri ele prega duramente muitas vezes, mas por quê? Porque, querido, eu quero que você entre num local que chama céu. Amém. Glória a Deus. Local que se chama-se o local celestial da graça de Amém. Deus. Em nome de Jesus. Anteriormente, as pessoas falam, não, pastor, mas agora nós estamos no tempo da graça. Beleza. Mas se nós pegarmos a Bíblia e ler Bíblia, nós vamos entender que o tempo da lei, a pessoa, ela era apedrejada, beleza. Mas no tempo da graça, não. No tempo da graça, no tempo da lei, se o homem adulterasse com a mulher, ele era pego, ele e a mulher levados em praça pública e era apedrejado. O tempo da lei, não. O tempo da graça, não. O tempo da graça, se apenas você olhar para uma mulher com os olhos impuros, você já pegou. A palavra de Deus fala assim, que se uma pessoa roubasse, no tempo da lei, livro de Levíticos, ela tinha que ser apedrejada. No tempo da graça, não. No tempo da graça, não. O tempo da graça, se você roubar, você vai para o inferno, porque a palavra fala assim que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Verdade de Deus. No tempo da lei, acontecia coisas que era uma certa lei. Se você matasse, você também era apedrejado até a morte. E no tempo da graça, se você apenas falar mal do seu irmão, você é considerado um assassino, assim diz a palavra. Alguém está me entendendo isso aqui? Amém. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você saia daqui com a sua mente pensando no livro de Jeremias. Deus, ele casou com alguém. Deus, ele procurou uma esposa para se casar com ela, uma geração, uma nação. A nação de Israel. Ele teve uma promessa. A profecia de uma restauração. De uma mudança de vida. Sabe o que nós estamos precisando? É de uma mudança de vida. Sabe o que a nossa casa está precisando? É de uma mudança de vida. Sabe o que a nossa história está precisando? É de uma mudança de vida. Nós estamos precisando de viver uma vida verdadeiramente íntegra na presença de Deus. Uma vida verdadeiramente íntegra na presença de Deus. Alguém me entende aqui essa noite? Amém. Tem pessoas que acham assim, eu só vou no culto domingo. O culto para ser cultuado a Deus é todos os dias. Eu só vou no culto na terça. O culto é para ser cultuado todos os dias. Por isso que a palavra de Deus fala assim, que o altar arderá continuamente e não se apagará. Porque é fogo para segunda, fogo para terça, fogo para quarta, fogo para quinta, fogo para sexta, fogo para o sábado e fogo para o domingo. Aleluia. Glória a Deus.
É fogo para todos os dias. Aleluia. O altar nunca poderia ser apagado. O sacerdote, os levitas tinham que tomar conta do templo, os levitas tinham que colocar brasa no incensário, tinha que colocar lenha no holocausto. Os levitas, eles tinham que fazer isso, era obrigação dos levitas. Era obrigação do sacerdote botar a ordem dentro do altar para que a chama não se apagasse. Para a chama não se apagar. Ordem e decência. Ordem e decência. Deus, Ele está à procura de uma esposa, de uma noiva. E nós somos a noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Aleluia. Um dia Jesus ele vai voltar para buscar a sua noiva. A palavra de Deus diz assim no livro de Apocalipse: e Ele vem. E Ele Vem. vem. E Ele Vem. vem. Ele vem. Ele vem buscar. Ele vai vir nos buscar. O livro de Apocalipse ele está falando isso. E Ele Vem. vem salteando pelos montes. Ele vem salteando pelos montes. Ele vai vir buscar alguém. Ele vai vir buscar uma noiva. E o interessante é que a Bíblia ela vem nos relatar sobre 5 virgens loucas e 5 virgens prudentes. Se você parar para você pensar, 5 loucas e 5 prudentes. Todas elas estavam esperando por quem? Pelo noivo. Amém? Amém? Amém. Se você for parar para você pensar nas parábolas de Jesus, ele está sempre falando que vai ficar uma metade de um povo para trás. 5 prudentes que tinham azeite e 5 loucas que falou assim: depois eu vou buscar o azeite, vou aproveitar agora, depois eu busco. E não deu tempo. Amém, igreja? Amém. E quando o noivo bateu na porta, as loucas falaram assim: me empresta do seu Azeite. azeite. Peraí, você está pagando o maior preço aqui, sim ou não? Sim. Você está buscando o azeite que o Espírito Santo, sim ou não? Sim. Para um que está de qualquer maneira aí fora, depois chegar para você, me empresta um pouco da sua unção? Não. Deus ele tem uma unção para a sua história de vida, um renovo, uma profecia de restauração para a sua casa, para a sua família, para a sua história de vida. Uma profecia essa noite no livro de Jeremias, capítulo 31. Assim diz o Senhor: vai transformar a tristeza em alegria, vai transformar o plano em alegria, a dor em alegria, até a tristeza vai saltar de alegria. No livro Jeremias, capítulo 31, versículo 17: e a esperança. A esperança de quanto ao teu fruto, assim diz o Senhor dos Exércitos. A esperança. Amém. Glória a Deus. A esperança ainda para você dar frutos. A esperança. Amém. Amém, igreja? Amém. Deus ele está falando para você essa noite uma mudança de vida, uma restauração de vida. Deus ele confirma sobre a sua vida. Aleluia, Deus. A vitória dele é certa para você. Glória a Deus. Basta você crer, basta você buscar, basta você clamar, basta você buscar a Deus,
No livro de Jeremias, capítulo 32, versículo 36, há uma promessa de restauração para a sua vida, para a minha vida, para nossas casas, para nossas famílias. Há uma promessa de restauração. E está dizendo assim: e por isso, agora assim diz o Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel, acerca dessa cidade, de qual vos dizeis, já está dada na mão do rei da Babilônia, pela a espada e pela fome e pela pestilência. Tem uma promessa de restauração, porque Deus vai tirar o povo da cidade de Babilônia. Deus vai tirar o povo do meio dos babilônicos. Amém? Amém. Deus, Ele quer trazer algo novo para a sua história de vida. Crê nisso? Eu quero que você fique de pé no seu lugar essa noite.